Olá, meus irmãos, muita paz, que Jesus abençoe a todos nós. Estamos mais uma vez reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa doutrina consoladora que nos traz harmonia, equilíbrio, esperança e a certeza de um amanhã feliz. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, venha a nós, irmão querido, abençoa-nos com o teu amor. Entre em nossos lares, ilumina cada cômodo, cuida de nós, de nossas famílias, de nossos entes queridos. Ilumina, Senhor Deus, a todos, em especial aqueles que mais necessitam do teu amparo neste momento. Espalha a luz do teu amor e a paz por esse orbe tão necessitado de concórdia, de harmonia e de amor filial. Sê conosco, Jesus. E assim, vamos fazer o nosso estudo, onde a gente começa com a mensagem que eu destaquei do livro Caminho, Verdade e Vida, através da mediunidade de Chico Xavier, orientação do seu mentor espiritual, Emmanuel. A mensagem que eu reservei é a mensagem Esperemos, que assim começa. Não se esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Está em Mateus capítulo 12, versículo 20. E Emmanuel vem nos explicar. Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Suas mãos reparam estragos, seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros seremos imperfeitos do trabalho relativo? Não poderemos esperar? Está aí a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel vem falar sobre as transformações que nós precisamos fazer e menciona de forma especial os criminosos. E quando a gente fala então do criminoso, a gente hoje vai estudar o tema Caridade para com os criminosos, com a mensagem do Espírito Elisabeth de França, em Havre, no ano de 1862, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que assim começa. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo por Jesus. E deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina uma completa fraternidade.
Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão dados, desde que se arrependam, como também a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Imaginai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a compaixão, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como vós, e por essa razão menos se exigirá deles. Não julgueis. Não julgueis, meus queridos amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para as faltas que cometeis com frequência. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não as considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não está apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe acrescentais. Não, não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade divina ensinada por Jesus baseia-se também na benevolência permanente e em tudo mais para com o vosso próximo. Podeis praticar essa sublime virtude com muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras de amor, consolação e de encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, será a moderação e a esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, portanto, como filhos do mesmo Pai. Não façais distinção entre vós, pois Deus quer que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. A presença de criminosos encarnados entre vós é um meio de que Deus se utiliza para que as más ações deles vos mostrem lições de ensinamento. Brevemente, quando os homens praticarem as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores, de acordo com suas tendências. Deveis aos criminosos de quem falo o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Observai Jesus, vosso modelo. Que diria ele se visse este infeliz ao seu lado? O lamentaria. O consideraria como um doente miserável e lhe estenderia a mão. Em verdade não podeis fazer isso, mas ao menos podeis orar por ele e dar assistência ao seu espírito durante os poucos instantes que ainda deva passar em vossa terra. O arrependimento pode tocar seu coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo também, como o melhor dentre os homens. Sua alma desnorteada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o então a sair do lamaçal e orai por ele. Pois bem, meus irmãos, esse tema nos leva a diversas reflexões. Uma delas é justamente o que o próprio texto nos apresenta sobre o princípio de igualdade que Deus tem para com todos. Para conosco, para com o nosso próximo. Nós temos o hábito de nos preocuparmos exclusivamente com os nossos entes mais próximos, como por exemplo os nossos familiares. E é onde surge o primeiro eixo da fraternidade, isso é fato indiscutível, onde devemos, no primeiro instante,
desenvolver os sentimentos de caridade, de amor, de cuidado para com o próximo, para com o nosso irmão. Mas de que adiantaria a gente estar especificamente voltado para esse primeiro eixo, se tem toda a humanidade necessitada de amparo, de acolhida, de amor, de compreensão? E aí é onde entra esse outro aspecto da caridade. Eu, às vezes, me sinto compelido a fazer comparações. É muito comum nós julgarmos as delinquências dos outros. Mas imaginássemos então que um desses irmãos que cometeu um crime, que precisou se tornar um presidiário, fosse um ente querido nosso. Nós íamos ter uma proporção de dor muito maior. Nós íamos nos preocupar com eles. E o que nos diferencia deles então? Porque se nós olharmos para os traços dos crescimentos da evolução da humanidade e considerando a lei da reencarnação, que nós sabemos que estamos reencarnados, o que nos garante também que não fomos delinquentes do passado. E que nesta encarnação viemos com outros compromissos porque reconhecemos os erros que cometemos antes e que agora queremos ser melhor. Então, se nós merecemos a compaixão de Deus, o seu amor, por que não ter caridade para com os criminosos de hoje? Não, mas merece morrer? Como assim? Não, merece ficar eternamente na cadeia? Será? E quais os motivos que levaram esses irmãos a cometer esses delitos? Como é o eixo familiar desse irmão? Como ele foi criado, ele recebeu amor, ele teve as oportunidades que muitos de nós tivemos. Cada um com sua pena, cada um com sua lição de vida e com a sua sentença. No entanto, cabe-nos reconhecer que existe uma lei dos homens que rege os comportamentos sociais, isso é fato, que ela se aplique. Mas nada nos impede de termos compaixão. Nada nos impede de orarmos pelos presidiários, pelos delinquentes, pelas pessoas que cometem os erros e delitos constantemente. Porque se fosse conosco, certamente que nós queríamos que orassem por nós. Então, meus irmãos, vamos ter compaixão para com o próximo. Porque essa é uma forma sublimada de aplicarmos a grande lição de amor filial que Jesus também nos ensina. Que Jesus tenha compaixão de nós e abençoe nossas vidas para que felizes com o seu ensinamento luminoso possamos levar à luz a vida e aos corações dos mais necessitados, que somos também nós necessitados do seu amor e do seu amparo. Querido Jesus, obrigado por esta lição de amor fraternal, pelas lições que tu nos deixa com teu evangelho. Tem piedade, Jesus, daqueles que sofrem, dos que estão desamparados, dos necessitados do teu amor, da tua piedade, da tua compaixão. Leva aos presídios, às ruas, aos irmãos que são sem teto, a esperança e a certeza de uma manhã feliz. Cuida de nós, Jesus. Dai-nos as tuas bênçãos e a tua paz. Assim seja. Que Jesus nos abençoe e Ele esteja olhando para todos nós, para toda a humanidade, necessitada do seu amor, da sua piedade, da sua compaixão. Um forte abraço, meus irmãos, e até o próximo Evangelho. Muita paz.